Quando a gente fala em ensino da língua portuguesa, a gente sempre se depara com duas situações muito comuns. A maioria dos alunos que temem a matemática, temem a física, geralmente subestimam a língua portuguesa, acham geralmente mais fácil. Mas na hora do vamos ver, na hora da prática, na hora das provas, na hora da verificação do entendimento do conteúdo, isso fica muito distante daquele sonho dos alunos de que português é fácil. Na verdade, português é fácil, assim como matemática. Depende muito do método, depende muito da técnica e depende muito do professor e do aluno. Então, tudo isso em conjunto vai fazer com que uma matéria seja mais fácil para uns e mais difícil para outros. O objetivo do professor é tentar criar um mecanismo tal que o possibilite a ter uma média de sua turma e de suas turmas, ou seja, encontrar uma linguagem tal que atinja o maior número de alunos. A gente nunca vai atingir todos os alunos. O método, por mais eficiente que seja, ele depende muito da aquisição do conhecimento do aluno e do poder de captação desse conhecimento. E isso é muito pessoal. A gente pensa, vamos fazer um serviço de excelência de qualidade, e a gente deseja que todos entendam da melhor forma possível. Mas isso é utopia. A gente tem que lidar realmente com a matemática, com a lógica, com a média. Quanto maior for a média do professor, aí sim ele pode se sentir relevante dentro do contexto da educação, porque ele agrega, ele proporciona um mecanismo, tal, a forma como ele se expressa, a forma como ele passa o conteúdo, a forma como ele consegue essa interação com os alunos, vai distingui-lo de grande parte dos outros professores. A gente sabe qual a imensa dificuldade do ensino no Brasil. A gente sabe que os professores passam por cargas horárias excessivas, desgastantes, o trabalho em casa, a árdua pesquisa constante diária. A gente que pratica a língua portuguesa sabe quanto é difícil. E vocês que são professores em sala de aula sabem da dificuldade que é, principalmente na escola pública. Então aqui a gente vai ter um espaço para a gente discutir hoje a lógica gramatical. O que você já entendeu da lógica gramatical? Se você não faz o curso Lógica Gramatical aqui dentro do site, eu recomendo que faça pelo menos um módulo gratuito para a gente tentar entender o conjunto dos cursos de uma forma unitária. Então é importante que vocês façam não só os cursos nos quais vocês estão matriculados, mas vocês podem também fazer os cursos gratuitos, solicitar bolsas, para que você tenha uma compreensão mais ampla das nossas metodologias, ok? Então, falando de lógica gramatical, do professor em sala de aula, a grande questão é como eu posso fazer com que meu aluno memorize, saiba, entenda, articule uma língua tão complexa e cheia de meandros. Não temos uma língua retilínea nas mãos para trabalhar, como nenhuma língua é retilínea. Então estamos lidando com um conceito muito complexo e que é natural do ser humano. Então a gente tem, digamos, um ponto de dificuldade, a complexidade que é uma língua, mas a gente também tem a facilidade de que a linguagem é um atributo natural de todo ser humano. Aliás, uma das formas de nos distinguirmos das outras espécies. Então a gente pode pegar, utilizar o que já é natural na linguagem humana e tentar fazer com que o aluno adentre o mundo de nossa gramática de uma forma lógica, porque o ser humano entende o mundo de forma lógica. Um exemplo muito prático. Se eu falo para você um conceito de alguma coisa que você desconhece, o seu cérebro, automaticamente vai precisar reter o máximo de informações possíveis e tentar fechar um conceito definido. O que é que eu estou estudando?
de que se trata isso. E se eu não conheço esse assunto, a memória vai ser ativada imediatamente. Então o aluno, ao receber um conceito inicial no início de uma aula, ele vai ativar a sua memória, ele vai querer qual o tema, o que é que eu estou estudando. Quando a gente trabalha com a lógica gramatical, a gente subverte essa ordem, a gente utiliza a ordem natural da compreensão do ser humano, que é primeiro eu reconheço o fato, entendo o que esse fato significa em sua superfície, em sua totalidade, e só depois eu entendo as suas implicações internas até chegar a um conceito. E esse conceito precisa ser uma dedução lógica daquilo que a gente estudou. Se eu falo para você, por exemplo, digamos, eu tenho dois números, um positivo e um negativo, um maior que o outro. Quando eles se fundem, um negativo e um positivo, um maior que o outro, qual o sinal que ficará, que resultará? E como será processada essa operação? Então, esse conceito a gente viu em matemática lá na quinta série, sexta série. E isso é muito complexo. A gente vai preferir memorizar a soma e subtração com sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Olha que loucura! Eu precisei fazer uma volta a uma memória que para mim não é nem memória, porque eu pude visualizar o que estava acontecendo, porque eu entendi primeiro do que se trata antes de memorizar o conceito. Então eu não preciso desse conceito memorizado, porque quando eu precisar dele, eu posso buscar no meu conhecimento o que aquilo significa. Se eu falo para você, por exemplo, entenda um número positivo, digamos mais 5, como uma aquisição, aquilo que você possui. Por isso ele é positivo, é algo que você possui. Então se eu digo mais 5 reais, eu tenho 5 reais. Mas se eu digo que eu devo 5 reais, é um negativo, ou seja, não é o que eu tenho, é aquilo que eu devo, ou seja, eu não tenho e ainda preciso ter para neutralizar. Então, se eu tenho menos 5 mais 5, eu neutralizo. O meu débito menos 5 mais a minha posse mais 5, e aí eu tenho o quê? Um zero, ou seja, consegui quitar a minha dívida. Mas se eu devo 10 reais e tomo mais 5 reais emprestados, eu tenho o quê? Um débito de 10 menos 10 e um outro do débito de 5, ou seja, eu tenho uma soma de dois negativos. Menos 10 mais algo que aconteceu depois, menos 5, ou seja, eu devo menos 10, devo menos 5, então eu devo 15 reais, ou seja, menos 15. O que é que aconteceu aí? Eu somei e repeti o sinal. Ou seja, eu não preciso decorar essa regra, eu preciso entender como se processa. Ou seja, se eu devo 6 reais menos 6 e tenho 5 reais mais 5, eu pago o que eu devo e fico devendo 1 real. Ou seja, menos 6 mais 5 igual a menos 1. Aí, o entendimento lógico permite que eu não precise memorizar uma regra, porque essa regra fica dedutível. Por exemplo, se eu tenho menos 5 menos 4, eu tenho menos 9, porque eu devo 5, devo mais 4, eu devo 9, menos 9. Ou seja, com sinais iguais, eu somo e conservo o sinal. Se eu tenho, por exemplo, menos 6, eu devo 6, e tenho mais 4, eu tenho 4 reais, eu vou pagar os 6, só que eu só tenho 4, vou ficar devendo 2, ou seja, menos 6 mais 4 é igual a menos 2. Ou seja, eu tenho números, sinais diferentes, menos e mais,
Eu subtraí 6 menos 4, 2 e conservei o sinal do maior, menos 6. Então fica menos 6 mais 4 igual a menos 2. Eu estou falando bem rápido para que você perceba que as coisas podem ser visualizadas, em que você busca um pouco de memória e que seu cérebro fica muito mais preocupado em entender aquilo que eu estou falando, em perceber a lógica da coisa, porque se você pega a lógica da coisa, você tem a resposta ali, certo? Muito mais fácil. Então a gente vai propor esta sequência lógica, esses raciocínios lógicos dentro do ensino da gramática. E vocês vão perceber aqui dentro do curso Lógica Gramatical como isso é muito simples de fazer, muito gostoso, e seu aluno vai agradecer, ok? Siga a sequência aí abaixo e veja qual é a proposta da aula de hoje, do encontro de hoje, aqui na sala dos professores.